Muitas pessoas, quando são chamadas a ter um ato de fé, né, não entendem em que consiste realmente o ato de fé. O ato de fé não se dá através da visão de um milagre em que você enxerga algo de sobrenatural. Não. Os milagres, eles existem. Deus pode realizar milagres, mas esses milagres, eles são quase que muletas para um ato de fé ainda muito imperfeito. Também, o ato de fé não se dá a partir de sentimentos, coisas que estão dentro de mim que eu vou sentindo. Não. O ato de fé se dá quando eu creio na palavra de Cristo. Eu creio naquilo que Ele disse, porque Ele viu Deus face a face, Ele está dizendo, portanto eu creio mais no que Ele diz do que naquilo que eu vejo. Sim, é isto crer em Jesus. Por exemplo, na Eucaristia. O que você vê na Eucaristia? Bom, os seus olhos veem pão. A sua boca, ela degusta pão. Né? O tato, ele sente textura de pão. Mas você ouve uma palavra que diz, isto é o meu corpo. E embora você sinta tudo o contrário, você crê no que você ouviu. Mas não somente os sentimentos, os sentidos exteriores, mas também os sentimentos, os sentidos interiores. Muitas vezes você recebe a Eucaristia e você não sente nada. Você não sente nenhuma consolação. Às vezes você vai para a fila da comunhão até mesmo entediado ou distraído. Muito bem, você é chamado a ter um ato de fé. Você ali, a primeira coisa que você faz quando você se encontra com o Cristo na Eucaristia, é um ato de fé, dizer eu creio, eu não estou sentindo nada. Os meus sentidos exteriores nada atestam. Os meus sentidos interiores também nada atestam, mas existe uma palavra. Ele diz, é o meu corpo, ele é veraz. Este é o ato de fé. O ato de fé é nós crermos na palavra de Cristo. Nós crermos que Ele não se engana e nem engana ninguém. É importante isto. Ele não se engana porque Ele é a sabedoria encarnada. Portanto, Ele não pode estar errado. Ele não se engana porque Ele viu e ouviu, e Ele sabe o que Ele viu e ouviu. Ele viu e ouviu Deus, e Ele está atestando a respeito daquilo que Ele viu e ouviu. Muito bem, Ele não se engana. E ao mesmo tempo, sendo Deus infinitamente bom e amável, Ele não vai nos enganar. Ele não vai contar uma lorota para passar a perna em nós. O que Ele está dizendo é a verdade, porque Ele é a verdade encarnada. Então nós precisamos de um ato de fé. O ato de fé é, portanto, realizado assim. A minha mente vê aquela verdade. Então a minha vontade diz, é Ele quem está dizendo, é Ele quem está atestando, portanto, creia. A vontade, então, ela dá suporte para a inteligência. Nesse tempo de Páscoa, nós somos chamados a um ato de fé. Nós somos chamados a realmente crer no Cristo ressuscitado. Ele nos atesta isto. Ele prometeu que ressuscitaria e de fato ressuscitou. Ele não se engana e não engana ninguém. E se Ele ressuscitou, é porque quer também nos ressuscitar e nos dar uma vida eterna. Creiamos e entremos nesta vida. Porque o que nós temos hoje pela fé é mais do que o que os apóstolos tinham quando tinham Jesus nessa terra. É verdade. Por quê? Porque quando Jesus estava aqui na terra com os apóstolos, visível, não ressuscitado, os apóstolos podiam se sentar ao redor da fogueira com ele, mas não podiam ter sua presença íntima no coração. Quando Jesus estava em Jerusalém, ele não estava em Belém. Quando ele estava em Belém, ele não estava em Nazaré. Jesus tinha uma presença local. Agora nós podemos tê-lo conosco o tempo todo, uma presença íntima em nosso coração, dentro de nós, e este contato com a sua presença se dá pela fé. Então, só que é importante que você entenda o que é a fé, né? Porque para a maior parte das pessoas, a fé é um faz de conta, né? Ou seja, o mundo é cruel, o mundo tem morte, o mundo tem dor, mas faz de conta que Jesus ressuscitou e eu fico
legalzão, numa boa, zen. Por quê? Porque aí eu estou mentindo para mim e eu consigo amortecer o cruel impacto da verdade. É exatamente o contrário. Ou seja, se você vive nos sentidos, se você vive só vendo o mundo material, você está na mentira, na irrealidade. Sabe por quê? Porque você não vê o mundo todo. Você não vê a realidade invisível. Você só vê um pedaço de verdade. E ainda um pedaço de verdade distorcido pelas suas paixões, pelos seus desejos, pelo seu egoísmo, pela sua desordem. Mas se você começa a trabalhar o seu coração na fé, a sua fé começa a ver a verdade e a presença invisível. A presença de Cristo, muitas vezes ela não é sensível. Pode ser que rezando Jesus te console e te dê uma sensação da presença dele. Mas isso é de vez em quando. Mas a certeza de que Ele está com você sempre, você terá se você tiver fé. A fé, ela enxerga uma verdade, é real, não é mentirinha, não é faz de conta, não é auto-engano. A fé nos coloca na verdade, eu não estou sozinho nunca. Ele está comigo numa presença íntima, agora mesmo, se doando como fonte de água viva dentro de mim. E a vossa tristeza se transformará em alegria. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.